Steve Universe é um desenho que aborda muitos momentos que foca na insegurança do Steve. Mesmo ele sendo alguém que sempre acredita em si mesmo e pensa positivo, nem sempre isso acontece. Por exemplo, no episódio 38 da primeira temporada, que se chama O Teste, acaba mostrando que ele quer provar pra si mesmo e também pra Jance que ele é uma pessoa capaz de passar no teste. Só que elas têm medo do Steven se machucar, então elas acabam meio que facilitando esse teste, o que deixa o Steve um pouco triste, porque ele se esforça ao máximo pra tentar passar nesse teste. Mas quando ele descobre que tudo aquilo era falso, ele fica meio decepcionado. Poxa, tudo aqui é falso! E se você curte conteúdo de desenho, vê se você tá inscrito no canal com o sininho ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E como eu tinha falado antes, esse episódio ele é bem focado no Steve tentando provar que ele é alguém capaz. E tudo começa com ele jogando com as gens, e parece que a Pérola não tava indo tão bem nos jogos. Ela tava inclusive tendo muita má sorte. O quê? Eu precisava deles pra minha super refeição. Eu não posso tocar a sineta do jantar. Mas não era só ela, porque parece que o único que tava indo bem ali era o próprio Steve, porque todas estavam tendo um pouco de azar, sabe? Quer dizer que você perde 2 jogadas. Viajou na maionese. Peraí, você está com a maionese? Enquanto o Steve, na verdade, ele tava tendo muita sorte naquele jogo. Só que esse começo ele é mais pra ser um entretenimento, porque a real pauta desse episódio, ela vem agora. Porque como o Steve conseguiu ganhar aquele jogo, ele foi pegar um outro pra jogar com as meninas. Só que enquanto ele tava procurando outro jogo, ele acabou deixando cair uma coisa no chão que tinha chamado a atenção dele. Então foi aí que você jogou ela? Eu tinha me esquecido disso aqui. E basicamente esse item, ele foi dado de uma missão que ele fez com as gens. E acabou acontecendo que o Steve esqueceu que tinha feito esse teste. Ele até pediu desculpas porque ele não conseguia se lembrar e também ele se sentiu um pouco culpado. Mas as gens acabou sendo incríveis com o Steven e fala que ele não teve culpa. Até porque ele fez o melhor que pôde, então ele mandou muito bem. Só que essa parte que a Pérola comenta sobre o teste acabou despertando a curiosidade do Steven. E pela reação da Garnet e da Ametista, parece que era uma coisa que não era pra Pérola ter falado. Porque não era a intenção fazer o Steve recordar aquele momento, sabe? Eu falei num teste fácil. Mandou bem, hein? Não foi o que eu quis dizer. E como a Pérola ela é péssima em esconder as coisas, ela acabou explicando pro Steve tudo o que tinha acontecido envolvendo esse teste, sabe? E ele acabou percebendo, inclusive, que ele tinha fracassado em um teste que era bem fácil. Então o Steve acabou percebendo que ele tinha esquecido de um teste que ele tinha fracassado. E a Ametista até tenta convencer ele de que pegar 50% não é fracasso. Então ele conseguiu ir muito bem nesse teste, não era pra ele ficar preocupado com isso. Mas como eu tinha falado, a Pérola é alguém que não consegue esconder as coisas. Então ela acabou falando pro Steve que ele tinha fracassado em um teste que era bem fácil, o que acaba deixando o Steve meio espantado, se é que eu posso colocar dessa forma, o que deixou a Ametista e a Garnet chateada com a Pérola, porque de novo ela foi muito boca aberta, sabe? Porque ela acabou entregando o que elas estavam tentando esconder, mas no fim do dia não tem problemas porque o Steve não ficou chateado e nem nada do tipo, o que eu achei bem interessante, porque ele é um garoto que não se abala tão fácil, mas mesmo assim ele é alguém que quer provar que é capaz e que ele pode dar conta, então ele acaba pedindo para refazer o teste, só que dessa vez ele quer um teste que seja mais difícil que o anterior. Me deixem provar, me testem, me testem. E elas não queriam fazer isso, porque a princípio o Steve já tinha chegado muito longe. Não tinha por que ele refazer esse teste, sabe? Mas mesmo assim elas ouviram o pedido dele e prepararam uma sala para ele fazer o teste. Inclusive, cada uma das gens fez um teste exclusivo para ele. Então elas explicam um pouco de como que isso vai funcionar. 3 compartimentos projetados por cada uma de nós para simular os desafios de uma missão. E a Garnet acaba falando que o teste não vai ser fácil. E o Steve acaba provando que ele é um garoto bem corajoso, porque mesmo ele sabendo das complicações, ele vai fazer esse desafio mesmo sem estar nervoso. Em nenhum momento ele ficou abalado e, na verdade, ele fica ainda mais concentrado em querer cumprir esse desafio para fazer tudo dar certo. Ok, eu não vou decepcioná-las dessa vez. Esse é o espírito. É isso aí. Mas dito isso, as gens acabam abrindo a sala onde o Steve vai fazer o teste. E dentro dessa sala, acaba projetando o campo que lembra muito jogo de plataforma. E pela vibe daquela sala, o Steve já acabou suspeitando que quem fez aquela prova foi a Ametista. Tava inclusive muito na cara porque tinha até uma estátua dela. Mas foi aí que o Steve acabou percebendo, pelo que tudo indicava, que a prova realmente ia ser muito difícil. E por muito pouco que ele não conseguiu passar nesse teste, porque quase que aquela bola acertou o Steven, mas por algum motivo ela dá uma freada antes disso acontecer. Só que daqui a pouco eu explico por que isso acabou acontecendo. Mas mesmo assim, o Steve acabou conseguindo passar pelo primeiro obstáculo, mas chegou o momento dele passar pelo segundo teste, que parecia inclusive ser algum teste envolvendo música.
E pelo estilo de música, o Steve acabou pegando que provavelmente esse teste ele foi feito pela Pérola, já que ela seria alguém que faria ele pensar. Então ele só resolveu seguir o padrão do piso. E até que foi uma boa ideia, porque aquilo acabou funcionando. Só que o real teste vinha agora, porque enquanto ele subia as escadas, ia ter machados pro Steve desviar, só que mais uma vez, parecia que esses machados desviavam do Steve. Apaixonada! Ai! Mesmo sendo muito rápido, dava pra ver que ia na direção dele, mas desviava. E por conta disso, o Steve acabou passando no segundo teste. E foi então que chegamos no terceiro teste, que ele foi preparado pela Garnet. E parece que a Garnet pegou um pouco pesado, porque aquela sala, ela tava escaldante, que o Steve, ele tava até suando naquele lugar. E era um ambiente que ele precisava ter um pouco de atenção onde ele pisava, senão poderia acontecer alguma coisa tipo assim. Essa foi boa, Steven. Mas tem um momento que o Steve até que passa bem pelos obstáculos. Só que antes dele passar por uma porta, tinha mais um que estava escondido, que era uma grade de espinhos que estava prestes a cair sobre ele. E esse estava tão perto que ele não ia conseguir desviar. E foi então que isso acabou acontecendo. O quê? E quando o Steve sai debaixo daquilo, foi que ela caiu no chão. Porque ele acabou percebendo uma coisa, que não importa quantas vezes ele caia, se tiver alguma chance de acertar o Steve, ela para antes. É como se o mecanismo estivesse programado para não acertar o Steve. E também aconteceu a mesma coisa com aquele fogo saindo do chão. Tem momento que ele perdeu a concentração e parou no meio do fogo. E ele não era atingido, o fogo fazia de tudo para desviar dele. Não faz diferença. E foi então que o Steve acabou percebendo que não faz diferença tudo o que ele fez até aquele momento. Ele até fez um passo a passo, por exemplo, do último teste. Então ele descobre que tudo aquilo era uma ilusão. Ele até voltou mais um pouco para conferir os antigos testes, se ele tinha passado por habilidade ou se tudo era uma farsa. E lembro que na prova anterior pareceu que ele ia ser acertado, mas por um instante ele não foi. Então, aquela lâmina, ela é praticamente só uma imagem, porque ela passava pelo corpo do Steve sem machucar ele. No teste da Pérola, que era para ele replicar uma música para abrir a escada, ele percebeu também que não importava quantos quadros ele acertasse, sempre daria também a nota da música. Não faz a menor diferença. Na primeira prova também, quando ele teve que fugir da bola gigante pelo teste da ametista, ele acaba descobrindo que até o chão era uma ilusão, porque simplesmente não tinha como Steve cair. E a bola também eu não preciso nem falar, porque antes de acertar ele, ela sempre parava antes. Então ele foi para a parte de cima do teste, que é onde estavam as salas. Então foi quando o Steve descobriu uma coisa, que não importava o que ele fizesse, ele sempre passaria nos testes. Então tudo aquilo nunca ia acertar ele. O que foi decepcionante pro Steve, porque ele estava se sentindo um idiota por ter pensado que estava indo bem, enquanto na verdade não tinha a menor chance dele fracassar naquele teste. Ele ficou triste porque a intenção dele era provar para si mesmo e também pra gente que ele é capaz. Mas convenhamos que se elas não tivessem feito isso, ele já tinha fracassado no primeiro teste, porque a bola ia acertar o Steve e ele não ia conseguir desviar a tempo. Então sim, elas fizeram bem em não deixar o teste funcionar como deveria. Mas o Steve começou a ouvir a gente conversando do lado de fora, que ele estava demorando a chegar, então elas ficaram preocupadas, porque vai que aconteceu alguma coisa. Mas a ametista fala que não tinha a menor chance disso acontecer, porque elas que fizeram as provas, então elas sabiam que ele iria passar. Até porque elas fizeram isso pro bem dele, que é pro Steve se sentir mais confiante. E o que eu achei interessante é que o Steve observou pelo lado que elas queriam deixar ele feliz. E a atitude do Steve, ela foi bem legal, porque ao invés dele ter ficado chateado, ele na verdade foi pra cima de concluir o teste, como se ele realmente estivesse valendo, sabe? A diferença é que agora que ele sabe que não tem a menor chance dele se machucar, mas elas estavam felizes por ele realmente ter conseguido. E eu até pensei que o Steve iria reclamar porque elas deixaram um teste bem fácil, só que na verdade ele acabou me surpreendendo porque ele fingiu que não sabia. Nem sei como começar a contar. Vocês deviam ter me visto. Aquelas lâminas vieram pra cima de mim e eu pulei assim. Ele acabou falando inclusive como se o teste fosse desafiador. O Steve acabou guardando aquela informação só pra ele mesmo, já que ele sabe que a gente fizeram aquilo pra ele se sentir bem. Isso foi uma cena bem legal pela maturidade do Steven. Ele tava tentando provar no começo que ele tinha ficado mais forte, mas a real prova pra mim foi essa, que mostrou que ele é um garoto bem maduro pra idade dele. E a cena também das Jens abraçando ele foi bem legal. Felizmente deu tudo certo no fim. E como eu tinha falado,
falado, o Steve é alguém que sempre tenta provar o seu valor. E eu até acho que é compreensível, mas também é legal ele reconhecer quem que está ao seu lado. Achei interessante a atitude que ele teve diante do que as agents fizeram. Mas me diga o que vocês acham. Vocês acham que as agents fizeram certo em facilitar o teste pro Steven? Ou elas realmente deveriam ter deixado difícil? Deixe nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.